Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão, mais um comentário sobre um texto da Palavra de Deus. Eu quero vou compartilhar com você a narrativa que está no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, que conta o fato que aconteceu com dois discípulos no caminho da cidade de Emaús. Diz o seguinte: Jesus tinha sido crucificado, os discípulos estavam ali ao pé da cruz, um grupo de cristãos, viram ele expirar, viram ele render o espírito a Deus, viram tudo, tiraram ele da cruz, né? José de Arimateia, um senador que era cristão ocultamente, excedeu uma sepultura, uma gruta onde o corpo de Jesus foi sepultado, né? E Jesus morreu, expirou no alto madeiro da cruz, cumprindo sua missão, clamando ao Pai, dizendo: está consumado. E houve uma debandada por parte de alguns dos discípulos, algumas pessoas, né? E interessante que Jesus predisse, orientou, deixou claro que ele, ao terceiro dia, ressuscitaria, que ele não ficaria morto. Mas como nós temos tanta dificuldade para entender as coisas de Deus, até hoje somos assim, temos dificuldade para entender, para compreender, para aceitar e para crer nas promessas de Deus, aquilo que ele fala. Mas eu vou ler o texto aqui, é um pouquinho longo, mas eu vou ler o texto para vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante. E eis que no mesmo dia iam dois discípulos, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, a crucificação e a morte de Jesus. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se deles e ia caminhando ao lado deles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não reconhecessem que era Jesus. E Jesus, tomando a palavra, disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, por que estáis tão tristes? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhes: é tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que têm sucedido nesses dias? Falando a respeito da morte e da crucificação de Jesus, né? E ele lhes perguntou: quais coisas que vocês estão falando? Eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e também diante de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte, ele foi morto crucificado. Versículo 21 diz o seguinte: e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também, eles falaram, que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, dizendo que na madrugada foram ao sepulcro e não acharam seu corpo. O que eu quero dizer para você é que as mulheres foram ao sepulcro, está aqui, um pouco antes do texto, no capítulo 24 mesmo aqui do Evangelho de Lucas, né? A ressurreição. Versículo 5 diz assim: e aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, porque não acharam o corpo de Jesus, eis que encontraram dois varões com vestidos resplandecentes, eram dois anjos, e estando muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, os anjos: por que buscais o vivente, aquele que está vivo entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Interessante que os discípulos ouviram
todas as orientações de Jesus, todas as previsões. Jesus deixou claro para eles que ele seria crucificado, morto e sepultado, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas como era difícil aceitar as promessas de Deus, assim somos nós até hoje. Nós temos dificuldades para crer, para aceitar, para receber no nosso coração as promessas que estão na Bíblia, as promessas que Jesus proferiu com as suas próprias palavras, as garantias e bênçãos que ele nos prometeu. Por que nós temos tanta dificuldade? Porque na nossa mente muitas vezes nós esperamos e talvez até desejamos que Deus haja de acordo com a nossa mente, de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer, com a nossa maneira de pensar. Mas Deus tem formas maravilhosas de agir. Deus não age segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. Nós traçamos um plano. Se temos um problema a enfrentar, temos uma luta a passar, temos um período de turbulência na nossa vida para enfrentar, nós sempre esperamos que Deus vá agir do jeito que nós queremos, do jeito que nós esperamos, do jeito que a nossa mente nos dita. Mas Deus tem caminhos que para nós são desconhecidos. Nós precisamos aprender que Deus não age segundo os nossos pensamentos, segundo a nossa vontade. Deus age pelo seu poder, pelo seu querer, pelo seu incomensurável poder. E aqueles discípulos, depois da morte e da crucificação de Jesus, embora Jesus tenha predito, tenha avisado, tenha dito, tenha deixado bem claro para eles que eles ressuscitariam, mas eles não acreditavam. Maria Madalena, né, falou com Jesus ali onde ele estava, o corpo dele estava sepultado. Ela tinha ido buscar, tinha ido lá levar um unguento para ungí-lo, especiarias, perfumes, preparando tudo para atender o Jesus morto. Mas Jesus não estava morto, ele vive. Tomé não acreditou quando foi informado que Jesus apareceu. Jesus teve que fazer diversas aparições para provar e comprovar que ele estava vivo, que ele havia ressuscitado como ele havia predito. Eu quero dizer para você o seguinte: eu não sei com o que você está passando, as lutas que você está enfrentando, os desafios que estão na sua vida no momento, talvez passando por um momento de enfermidade, um momento de dificuldade, por vários problemas, não sei, cada um. Eu estou falando com diversas pessoas, amigos, parentes, conhecidos, familiares, irmãos na fé. Eu sei que cada vida, cada pessoa tem as suas lutas, seus desafios, seus problemas. Mas a Bíblia nos faz promessas, promessas vindas de Deus, promessas para o nosso coração de bênção, de vitória, de poder, de manifestação de Deus nas nossas vidas. Então agora, tenha a consciência que Deus não age segundo o nosso querer. O Senhor Deus não age de acordo com as nossas orientações. Muitas vezes nós oramos a Deus e pedimos: Senhor, faça assim, faça assim. Queremos dizer para Deus como Ele deve agir. O Senhor tem caminhos, ore a Deus. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida, entrega os teus problemas, entrega as tuas lutas ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Então podemos descansar nas promessas do Senhor, podemos confiar que Ele vai agir da maneira dele, da forma dele, da maneira dele Ele vai agir. Não esperemos que Deus haja de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer, ou mesmo com as nossas falhas, orientações, que muitas vezes nós pretendemos passar para Deus. Senhor, faça assim ou faça assado. Deus tem os seus caminhos, e a Bíblia diz que Ele faz seus caminhos na tormenta. Ele não tem problema de enfrentar a luta, de atravessar vales, outeiros ou montanhas. Ele é Deus, Criador dos céus e da terra, e Ele detém todo o poder nas mãos dEle. Por isso que agora nós vamos mais uma vez orar por você, crendo nas promessas do Cristo Jesus, crendo nas promessas bíblicas, nas promessas de Deus, porque Ele tem poder para mudar qualquer situação, Ele tem poder para fazer a bênção que você precisa chegar até a sua vida. Por isso eu te convido, se você puder, feche os teus olhos agora, vamos orar juntos.
Se você não puder, se você estiver no seu trabalho, andando nas ruas, usando fone de ouvido, ligue seu coração a Deus, receba a bênção do céu, porque nós vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Amém? Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito, eu apresento agora, Senhor, a cada vida, a cada irmão, irmã, cada pessoa, pai de família, mãe de família, o jovem, a criança, o ancião, a anciã, que ora comigo nesse instante. Tu conheces, Senhor, cada lar, cada família, cada problema, cada luta, cada dificuldade que alguém está passando. Senhor, em nome de Jesus, estende as tuas mãos de milagre e de poder. Toca nessa vida agora, dando a tua bênção. E ao enfermo, Senhor, que necessita da restauração da sua saúde, Senhor, abençoa esse corpo doente, abençoa esse corpo enfermo, liberta, fortalece, resolvendo todo problema de enfermidade, curando, abençoando no poder do Teu Espírito, dando vitória na luta, abençoando esse lar que está, Senhor, em desarmonia, que eles possam ser harmonizados pela Tua presença e pelo Teu poder. Eu oro, peço e apresento esta oração diante de Ti, Senhor Deus, no poder do Teu Espírito, no nome santíssimo de Jesus, Teu Filho, bendito e eterno para todos sempre. Amém, Jesus, amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivaidesper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Confie em Deus, Deus tem os seus caminhos, Ele vai te conduzir à vitória em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.